Graça e paz, irmãos, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, que o Espírito Santo esteja sempre nos consolando, nos ajudando, nos dirigindo nas nossas vidas. Ó, que nome glorioso, né? Esse é o nome de Jesus. Eu gostaria de começar essa aula de hoje. Primeiramente, nós vamos fazer uma oração e pedir para que Deus esteja conosco, nos dirigindo e nos fortalecendo. E que Deus possa usar a minha vida para atingir a sua vida e possa usar o Espírito dele para atingir a minha vida também. Porque todos nós aqui somos alunos. Vamos orar então e para começar essa aula. Senhor nosso Deus, louvado, engrandecido seja para sempre o teu nome, do mais profundo dos nossos corações. Eu quero te agradecer, te louvar e te bendizer, porque o Senhor nos dá graça da tua palavra, o Senhor nos dá graça do teu Santo Espírito, o Senhor nos dá graça para que possamos buscar, Senhor Deus, em ti toda a fonte que nós necessitamos para viver essa vida. Muito obrigado. Louvado e engrandecido seja para sempre o teu nome. Eu quero te agradecer, quero invocar a tua presença, Senhor Deus, na minha vida, na vida de todos os presentes, todos agora que estão acompanhando essa aula, Senhor Deus, que o Senhor possa, em nome de Jesus, visitar cada um dos irmãos, possa nos dar, Senhor Deus, o entendimento que vem do teu Santo Espírito, porque aqui somos todos alunos. Só Jesus é o Senhor e é o Espírito dele que nos instrui. Muito obrigado, fica conosco no entendimento dessa palavra e que essa palavra seja verdadeira, Senhor Deus, verdadeiramente tocando os nossos corações e dirigindo as nossas vidas. Muito obrigado, fica conosco em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós vamos estudar o livro de Tiago, que é a nossa lição número 9. Nós vamos abordar o livro de Tiago de uma forma um pouco diferente. Nós vamos abordar a questão da autoria, o contexto que eles estavam vivendo quando essa carta foi escrita, alguns personagens que fizeram parte também dessa obra, e vamos, por último, abordar o versículo-chave dessa lição, que daqui a pouco eu vou apresentar para a gente. E quando abordarmos o versículo-chave, nós vamos verificar toda a grandeza da carta de Tiago, qual é a intenção, qual é o digamos assim, o principal objetivo de Tiago para atingir aos corações daqueles que leriam essa carta futuramente. Por isso, vocês vão ver que nós vamos abordar outros livros também. Ou seja, os assuntos que Tiago estará abordando, ele vai formar uma intertextualidade com os outros livros. O que é uma intertextualidade? É quando dois autores estão falando sobre o mesmo assunto e eles estão discorrendo sobre as mesmas situações que estão sendo vividas. Então, muitas das coisas que nós vamos ver no livro de Tiago, vocês vão ver também em outros livros. Então, nós vamos usar a carta de Tiago e vamos usar versículos de outros escritores também. Então, não assustem quando vocês verem aqui, mas ele está falando de Tiago e está citando outros versos, porque vocês vão perceber que os assuntos eles vão se interrelacionar, correto? Bom, o livro de Tiago, lição número 9. Vamos começar então pela data e pela ocasião na qual essa carta foi escrita. A provável escrita dela foi no ano de 49 depois de Cristo, correto? Nesse ano que vários teólogos eles
eles entendem que o escritor do livro de Tiago, ele escreveu justamente nessa época. Entre 44 e 62 depois de Cristo, houve uma perseguição enorme, mas muito grande, entre a Palestina, Israel. E o que aconteceu? Muitos cristãos foram perseguidos, muitos cristãos foram mortos por causa do Evangelho de Cristo. Então, mas todos os escritores e também os teólogos, eles concordam que a carta de Tiago foi escrita por volta do ano de 49 depois de Cristo. Agora, qual é a autoria? Quem escreveu esse livro? Então, geralmente, sempre quando a gente fala o livro de Tiago, logo nos remete quem? O próprio Tiago, né? O Tiago, um seguidor de Jesus Cristo. Mas nós vamos apresentar alguns nomes aqui que deixam assim algumas dúvidas, mas logo a gente percebe realmente a origem, quem mesmo escreveu essa carta. Bom, alguns acreditam que Tiago, a epístola de Tiago, foi escrita por Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, lá em Mateus 4, versículo 21. Dizem pelo fato de ele foi um apóstolo, né? Ou seja, ele andou com Jesus e ele fez muitas maravilhas. O Tiago, filho de Zebedeu, ele foi um apóstolo. Então, muitos creem que esse Tiago teria sido o escritor do livro de Tiago. Outros acham que é Tiago, filho de Alfeu, o chamado Tiago o Menor, que também era um apóstolo. Ele também era um apóstolo, ele também pregou as boas novas de Jesus Cristo. Então, por causa disso, esses dois Tiagos, eles têm uma correlação muito grande quando alguns teólogos, eles percebem que foram esses dois. E temos também pai de Judas, o apóstolo, e não Iscariotes. Não é o apóstolo irmão de Iscariotes, e sim Tiago, pai de Judas. Acredita-se também que ele teria escrito a carta de Tiago. Só que a questão é a seguinte, nós vamos perceber algumas coisas. Todos esses três aí, temos algumas controvérsias que apontam, vamos dizer assim, que eles não escreveram esse livro. Quais são? Por exemplo, Tiago, filho de Zebedeu, não deve ter sido ele quem escreveu a carta, pelo fato de que, quando vocês percebem aqui que entre 44 e 62 houve uma perseguição. Essa perseguição ocorreu por Herodes Agripa I. O que o Herodes Agripa I ele fez? Ele começou a perseguir vários cristãos. Alguns ele colocava na cadeia. Outros ele matava ao fio da espada. E é justamente isso que aconteceu. No ano de 44 depois de Cristo, Tiago, filho de Zebedeu, ele foi morto a fio da espada por esse Herodes chamado Agripa I. Se vocês abrirem as suas Bíblias, em Atos capítulo 12, vocês vão ver eles discorrendo sobre essa história bem mais. Conta Atos capítulo 12, que quanto mais a perseguição acontecia, o próprio Herodes Agripa I,
ele se vangloriava. Por quê? Porque quando ele perseguia cristãos e cristãos judeus. Ele perseguia eles até a morte, ao fio da espada, como foi o caso de Tiago, filho de Zebedeu, ou ele colocava na prisão. E quanto mais ele fazia isso, ele ganhava apoio, ele ganhava fama entre os judeus não crentes, lógico. Então, o que aconteceu? Ele acabou continuando essa perseguição foi para vários anos e anos. Inclusive, no próprio no capítulo 12 de Atos, vocês vão ver toda essa história sendo discorrida, e vocês vão ver também que é aquele episódio que Pedro, ele não foi morto, obviamente, ele não foi morto por Agripa, o primeiro, mas ele foi aprisionado. Ele foi aprisionado e durante a noite, e diz o versículo 5 de Atos 12, que a igreja, uma coisa que tocou muito meu coração ao ler isso, que a igreja, ela estava em constante oração pela vida de Pedro. Em constante oração para que Pedro fosse liberto. Já tarde da noite, enquanto Pedro dormia e tinha soldados ao lado de Pedro para guardar, para que nada acontecesse, de repente os guardas eles caíram no sono. Aí também o próprio Pedro ele estava num sono muito profundo e ele foi acordado por um anjo. O anjo tocou em Pedro e pediu para que ele se levantasse. Ele se levantou e, inclusive, Pedro estava num sono tão profundo que ele pensou que estava tendo uma visão ou que estava até sonhando. E esse anjo foi acompanhando ele para fora da prisão. E conta até mesmo que quando eles passaram pelo último portão, o portão que dá para a rua, o portão se abriu automaticamente. E Pedro ainda achando que ele estava dormindo. Depois que ele saiu da prisão, após ter caminhado um pouco, ele percebeu que aquilo não era um sonho. Por quê? Porque o homem que estava diante dele, enquanto eles estavam andando para fora da prisão, desapareceu. O anjo acompanhou Pedro só no momento que ele realmente precisava. Uma vez que ele estava na rua, o anjo já desapareceu. E aí Pedro ainda fala, agora eu sei que o Senhor me livrou. Porque depois de um certo tempo, Pedro caiu na real, que ele tinha sido liberto, ele tinha sido livrado por Deus. E Deus mandou esse anjo para libertá-lo. Até que ele volta para casa e a empregada, a serva diz, né? A serva da casa Rode, viu Pedro e ela ficou tão maravilhada, ela ficou tão animada que ela, ao invés de abrir a porta para Pedro, não. O que ela fez? Ela volta e vai lá e conta para todo mundo, Pedro está livre e ficou muito feliz. E aí Pedro continua a história que Pedro foi ter com os irmãos. Então, em Atos capítulo 12, nós percebemos que Tiago, filho de Zebedeu, não tem como ele ter escrito a carta de Tiago, porque ele morreu antes. Essa carta ela foi escrita no meio da perseguição para frente, e ele já tinha sido morto. Tiago, filho de Alfeu, por outro lado, existem poucos teólogos afirmam que ele poderia ter escrito pelo simples fato que ele também era um apóstolo. E vocês podem perceber, vocês peguem lá Coríntios, as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, eles sempre começam assim: Paulo, apóstolo do Senhor Jesus. Pedro, apóstolo do Senhor Jesus. Todos eles se identificam com o apostolado, com a figura do apóstolo, porque eles eram apóstolos. Se você pegar e ler a carta de Tiago, você não vê essa afirmação. Você vê Tiago, servo do Deus vivo, servo de Jesus Cristo. Então,
Logo, isso aí já elimina também Tiago, filho de Alfeu. E também elimina o pai, Tiago, pai de Judas. Elimina, no caso, Tiago, pai de Judas. Por quê? Porque Tiago, pai de Judas, ele era o apóstolo e muitos achados e muitas evidências apontam, na realidade não existem evidências que ele tinha escrito essa carta. Então, nós podemos eliminar os outros três e podemos afirmar seguramente que a carta de Tiago foi escrita pelo meio-irmão de Jesus, que é o próprio Tiago. Então a autoria acaba ficando mesmo com Tiago. Aí o destinatário, para quem foi escrita, né, esta carta? Esta carta, quando nós lemos Tiago capítulo 1, versículo 1, nós percebemos que foi uma carta escrita às 12 tribos que se encontram na dispersão. Dispersão aqui foi a palavra usada para se referir à perseguição, porque quando estourou a perseguição em 44 depois de Cristo, a própria palavra já diz, houve dispersão de pessoas para tudo quanto é lado. Todos os cristãos, judeus cristãos também, eles foram dispersos e foram postos fora da Palestina. Então, a carta de Paulo, ela é escrita justamente para as 12 tribos que se encontram na dispersão, que nada mais nada menos uma outra palavra sinônima para se referir às pessoas a essa perseguição, as pessoas que eram perseguidas e a perseguição em si. Mas e as 12 tribos? Refere-se ao quê? Refere-se à nação de Israel? Bom, se nós voltarmos um pouquinho, agora há pouco eu falei que quando Herodes Agripa, o primeiro, começou a perseguir, ele começou a ganhar fama, ele começou a ter um certo reconhecimento entre os judeus. Então, se ele ganhou, por ele perseguir algumas pessoas, como é que ele ganha fama dentre as próprias pessoas que ele perseguia? Não faz muito sentido, né? Então, a gente percebe que não é bem a nação de Israel. A perseguição era só pela igreja? Também, mas não somente. Por quê? Porque em Israel tinha a igreja de Cristo, tinha alguns que eram cristãos, que se denominavam mesmo cristãos, só que tinha crentes em todos os outros lugares. E a perseguição foi justamente Israel. Então nós podemos afirmar que eram cristãos judeus perseguidos de Israel e os cristãos que foram perseguidos para saírem da terra. Eles foram perseguidos. Então nós podemos perceber que as 12 tribos aí se referem ao quê? Aos 12 tribos por quê? Porque Israel é composta por 12 tribos. Mas 12 tribos não são qualquer 12 tribos. São as 12 tribos de cristãos, ou seja, de judeus cristãos. Então nós podemos também perceber que os outros dois, somente a nação de Israel e a igreja, ou só a igreja, não. Digamos que seria uma mistura dos dois. São crentes em Cristo Jesus, a igreja, mas cristãos, judeus também. Entre eles o que estava sendo perseguido. Então nós já temos a autoria e nós temos também o destinatário. Para quem era levada, para quem foi escrita essa carta. Pois bem, o autor, vamos falar um pouquinho agora do autor, Tiago. Quem é Tiago? Primeiramente, se você for abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 13, 55, você vai ver aquele episódio de que Jesus estava falando
as pessoas. E aí chegaram alguns homens e interromperam Jesus e falaram para Jesus assim: Jesus, olha lá, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Notem bem, irmãos são irmãos de sangue de Jesus, porque como todos nós sabemos, Jesus foi concebido de uma virgem. Antes de Jesus, antes de Jesus nascer, Maria era virgem. Mas depois que Maria teve Jesus, Maria teve outros filhos. E aqui nós temos uma grande prova em Mateus. Até Jesus, Maria foi escolhida, ela não conhecia um homem. Depois que ela teve Jesus, por intermédio do Espírito Santo, aí ela teve outros filhos. E os irmãos de Jesus, vendo ele pregar, foi até onde ele estava pregando. E foi quando ele vira para a pessoa que o interrompia e dizia o seguinte: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Aí ele mesmo responde a pergunta. Ele olha para o lado e ele diz: a minha mãe e os meus irmãos são todos aqueles que fazem a obra de meu Pai, a obra de Deus. Então nós percebemos aqui que o autor, por isso que ele era considerado meio-irmão de Jesus, porque ele não tinha, eles vieram da mesma mãe, mas não exatamente do mesmo pai. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, e Deus Pai Todo-Poderoso como pai dele. Os irmãos de Jesus tinham um pai biológico. Então, Tiago era o meio-irmão de Jesus. Tiago, ele, por bom tempo do ministério de Jesus, ele era cético com relação ao que Jesus pregava. Tanto é que em João capítulo 7, versículo 5, que vocês podem ver, lá diz o narrador, ele diz explicitamente, ele fala que nem os irmãos criam nele. Então Jesus falava, Jesus pregava, e nem mesmo os irmãos davam bola para ele. Inclusive, um pouco mais para frente, você vai notar que os irmãos, eles são movidos por uma certa inveja, porque Jesus, onde ele entrava, ele fazia, ele aparecia, ele apresentava, né? Então, o que acontece? Ele despertou um pouco também isso nos seus irmãos. Então, Tiago, até então, ele não cria. Ele era cético com relação à obra de Jesus, a Jesus. Mas, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 7, diz que quando Jesus, depois que Jesus foi morto, Jesus foi sepultado, Jesus ressuscitou, e todos nós sabemos que Jesus, depois de ressuscitar, ele ainda ficou aqui na terra. Ele ficou um tempo aqui na terra, 40 dias. E nesse tempo ele pregou a palavra de Deus, ele pregou o Evangelho. Mas antes dele se apresentar para todo mundo, ele se apresentou para todos aqueles que andavam com ele, inclusive Tiago, o seu meio-irmão. Foi aí que Tiago percebeu quem era realmente Jesus. Jesus não era mais o irmão dele, Jesus era o Senhor da vida dele. De meio-irmão ele se torna Senhor, é o que aconteceu. E aí Tiago começa a seguir o Evangelho. Em 62, depois de Cristo, Tiago, ele acaba sendo morto. Ele foi morto, inclusive o texto fala que, a história diz que Tiago, ele foi morto com uma clava. A clava é esse instrumento que estou te mostrando, é como se fosse um porrete, como dizem nossos irmãos nordestinos, e tem alguns têm pinos, outros têm calombos para que
para que causem mais ainda um hematoma pior ainda para a morte. Então, Tiago, ele foi morto com um desses. Na realidade, ele foi espancado com uma clava e ele foi atirado do pináculo do templo. Então, Tiago, ele teve uma morte muito dolorosa, realmente. Ele teve a sua vida como oferta e sacrifício vivo ao Senhor Jesus. Porque além de ele de tomar muita paulada desse tipo que vocês estão vendo aqui, ele também foi jogado do pináculo. Bom, agora nós discorremos um pouco a respeito da autoria, dos destinatários, do contexto no qual a carta foi escrita. O contexto é muito importante a gente entender, porque depois a gente vai perceber que tem muitas outras... nós vamos entender o porquê de algumas afirmações de Tiago na sua carta. O versículo-chave que nós temos é esse aqui, Tiago capítulo 2, versículo 17. Diz assim: assim também, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. O que ele quis dizer com isso? A fé sem obras, ela é morta. Como assim? Nós vamos entender um pouco mais sobre isso. Mas antes de nós entendermos a questão do versículo-chave, vamos entender o que significa a palavra fé. Eu pesquisei em alguns dicionários, 2 dicionários, e eu encontrei algumas explicações, o que os dicionários dizem a respeito da fé. Então, fé vem do latim fides, plural ei, fideis, que é substantivo feminino. O que é fé? Adesão absoluta do espírito àquilo que se considera verdadeiro. Fé também, religião, sentimento de quem acredita em determinados ideais e princípios religiosos. Então, olha lá, fé é tudo aquilo que se considera verdadeiro, Sentimento de quem acredita em determinados ideais e princípios religiosos. O que é fé? Essa definição foi do dicionário Priberan, em língua portuguesa. O segundo dicionário nos traz a seguinte afirmação. O que é fé? A fé, ela é uma convicção intensa e persistente em algo abstrato que, para a pessoa que acredita, se torna verdade ou crença. É uma maneira, chega até a ser uma maneira de viver. Então, isso que os dicionários dizem. Mas se vocês prestarem bem atenção, os dicionários, eles trazem a palavra fé num contexto geral. Ou seja, a fé, a pessoa ela pode ter fé em Deus e pode não ter fé em Deus. Ela pode ter fé em si mesma, ela pode ter fé em outros deuses, em outras religiões. A fé, na realidade, é algo que todos os homens têm. A fé. Porém, a questão que nós precisamos analisar é a seguinte: a fé, ela é o resultado de quê? De uma intensa necessidade do homem em crer e buscar alguma coisa ou alguém. Eu confesso para vocês que eu entendo a fé como resultado muito grande da falta que Deus faz na nossa vida. Acredito eu piamente que quando Deus criou o homem, a própria palavra diz que quando Deus criou o homem, Ele tirou o homem do barro, soprou o Espírito nas suas narinas e o homem se tornou alma vivente. Então nós saímos de Deus.
Todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E por isso mesmo é que nós precisamos entender alguma coisa. Dentro de nós, dentro do meu coração e do teu coração, existe um vazio que só Deus pode completar. Só Deus pode completar. Um motivo muito simples, é bem lógico isso. Deus, ele é criador de todas as coisas. Então, uma vez que ele criou todas as coisas, ele colocou a sua afeição na criação. Tanto é que o próprio livro de Romanos, ele afirma que toda a criação manifesta a glória de Deus. Embora nós caímos no pecado e necessitamos do sangue de Jesus para nos remir, nós temos a manifestação do Espírito de Deus nas nossas vidas, querendo nos conquistar para Ele. E todos nós nascemos com essa necessidade de Deus. E aí que entra a fé. Você crer em algo. Só que a questão é a seguinte: o homem, como ele caiu no pecado, ele distorce tudo. O que ele faz? A necessidade dele, o vazio que está dentro dele, só Deus pode preencher. Eu estou afirmando, só Deus pode preencher. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Só esse pode preencher. Mas o homem, na sua ignorância, na sua relutância com relação à verdade, na sua relutância por ser confrontado, ele se desvia para outros. Ele põe a sua fé em imagem de escultura, ele põe a sua fé em outras coisas que não tem nada a ver com o Espírito de Deus. Daí, por isso que nós temos muitas religiões. A fé, ela é algo sincero de todo ser humano, mas ele coloca a fé no lugar errado. Ele busca um Deus tal, uma deusa tal, porque ele foi confrontado, ou ele é confrontado pela palavra, mas ele não aceita entender aquilo. E aí o que ele faz? Ele busca fazer um Deus para si mesmo. Ou acreditar em si mesmo, às vezes não acreditar em Deus nenhum. Eu não acredito que exista Deus, mas eu sou o meu Deus. Inclusive eu vi uma vez o relato de uma ateia falando o seguinte: ela declarava que não cria em Deus, e ela mesma falava: eu mesmo sou o meu Deus. Por quê? Eu é quem trabalho, eu é quem coloco comida na minha boca, eu que ganho dinheiro para comprar a minha comida, eu que compro remédio, que eu curo a minha saúde. Então eu não preciso de Deus. Não existe Deus. Eu sou um Deus. Então, na realidade, a pessoa ela pode ou crer em Deus falsos ou crer num Deus que é ela mesma. Porque se a pessoa não crê que exista Deus, então ela, na realidade, está crendo o quê? Que ela mesma é o Deus dela. Ela pode fazer tudo por ela mesma, ela não precisa de uma força espiritual. Então, a fé digamos assim, é uma peça que nos leva a achar o Deus vivo. Só que a pessoa pode, por ignorância, por vários motivos, ela pode colocar essa fé em lugares onde não há salvação. Então a fé, ela é genuína, mas a fé colocada em deuses, falsos deuses, ela acaba sendo uma fé genuína colocada em algo que não existe, que não confere. Porque volto a dizer, todos nós nascemos e nós temos nós fomos criados por Deus. Por esse mesmo motivo, todos nós temos necessidade de Deus. Tem um vazio dentro do nosso coração que só Deus pode preencher. E é interessante nós entendermos isso. E aí nós vamos prosseguir. Por exemplo, falamos da fé. Falamos da fé que os dicionários dizem no ponto de vista geral, como vocês viram aqui. Mas vamos falar agora a fé no Deus vivo, a fé no Deus verdadeiro, a fé em Cristo. Segundo Calvino,
Calvino, certa vez, escreveu: a fé é um firme e seguro conhecimento do favor para conosco, fundado sobre a verdade da livre promessa em Cristo, revelado à nossa mente e selado em nosso coração pelo Espírito. Diz o Calvino na sua obra Institutas, volume 3, 2,7. Então, olha só que nós temos aqui. É um firme e seguro conhecimento do favor divino para conosco. Então, a fé em Cristo Jesus, ela é esse firme e seguro conhecimento do favor divino para conosco, que outros não têm porque eles não vêm até a verdade. Porque para você ter isso, você precisa vir até a verdade. Você precisa abrir o teu coração. E o que é a fé em Cristo? Agora nós vamos buscar a fé em Cristo através da própria palavra de Deus. A fé, ela tem a sua tríade. A fé em Cristo agora eu estou falando da fé no Deus verdadeiro, no Deus que cura, no Deus que salva, no Deus que liberta, nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos, por exemplo, o conhecimento. Romanos capítulo 10, versículo 17, fala o seguinte: logo a fé é pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então primeiro você ouve a palavra de Deus e depois você tem o entendimento da palavra de Deus no seu coração. Ela vem pelo ouvir. Aí quanto mais você ouve, quanto mais você busca, quanto mais você lê a palavra de Deus, você vai tendo conhecimento, você vai tendo um repertório, digamos assim, de conhecimento. Repertório nada mais nada menos que são muitos fatos, muitas é um conjunto de conhecimento que você guarda para si, que você vai colhendo ao longo da vida. Então, quando você lê a palavra de Deus, você tem esse repertório, você tem esse conhecimento. E esse conhecimento é o primeiro pilar para que você tenha a sua fé em Cristo Jesus. O segundo pilar é o assentimento, ou consentimento, você consentir com aquilo. Vamos ler lá em Provérbios capítulo 3, versículo 6. Provérbios capítulo 3, versículo 3 diz o seguinte: reconhece-o em todos os seus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Olha só, reconhece-o, reconheça que Jesus é o Senhor, reconheça que Ele é o Salvador, reconheça que você é pecador, que você precisa dEle, que você vai ser, que Ele vai endireitar as tuas veredas. Notem bem uma coisa, Ele vai endireitar as suas veredas. Muitas pessoas falam: eu não venho para Cristo porque eu sou todo torto. Eu não venho para Cristo porque eu sou pecador. Pecadores todos nós somos. Quando nós vimos para Cristo, Ele vem, Ele que tem a obra de endireitar as veredas do nosso coração. Não é uma obra nossa, é uma obra do Espírito Santo. A diferença de um crente cristão autêntico, genuíno, aquele que crê em Cristo Jesus, daquele que não crê, é que esse crente, ele entregou a vida para Jesus e ele permite com que Jesus trabalhe no coração dele. Ele permite que o Senhor opere a santificação, que ele aceita o nome de Jesus, ele conquista a salvação e ele opera, e ele permite que Deus opere, endireite as veredas do seu coração. Isso é muito importante. E aqui nós temos, terminando aqui esta tríade, ou esse terceiro pilar, nós temos lá confiança em Deus, que é Hebreus capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador do que os buscam. Então, olha só, estamos falando de fé aqui. Estamos falando de fé aqui. Fé
é você ter confiança que Deus é o galardoador de tudo que você, de todo o esforço que você está fazendo para você manter sua vida em santificação, Ele vai te galardoar. Ele vai dar o livramento da sua natureza pecaminosa e vai te dar vitória. Então, para aquele que crê, aquele que está em Cristo, ele tem que ter o conhecimento empírico, tem que ter o conhecimento empírico, é aquele que ele vai juntando ao longo da vida e ele forma um conhecimento, algo que ele sabe, para ele que ele possa levar pelo resto da vida. Ele precisa de um consentimento, entender que ele precisa do Senhor Jesus, e ele precisa de ter confiança. Tem que ter confiança. Para todo relacionamento, quando Deus nos ganha, Ele nos chama por um relacionamento. E todo relacionamento tem que ter confiança. Se não houver confiança, o relacionamento, ele simplesmente não vinga. É preciso ter confiança. Então aqui nós temos a fé em Cristo Jesus, a tríade da fé em Cristo Jesus. Então, como eu havia dito para vocês no comecinho da nossa gravação, que nós vamos falar, nós falaríamos a respeito do contexto, autoria, o destinatário da carta de Tiago, e nós íamos também buscar em outros textos algo que Tiago está falando muito claramente, porque na realidade, como nós falamos, o versículo-chave de Tiago é aquele que nós lemos, eu vou repetir para vocês agora. Assim também a fé, se não tiver obras, ela é morta por si só. Ela é por si mesma, né? Então a fé é necessário para que nós tenhamos nós tenhamos a fé em Cristo Jesus. Nós precisamos ter obras também, mas aí mora um perigo que nós precisamos tomar cuidado. Por exemplo, é muito comum a pessoa confundir salvação com no caso, como merecimento pelas obras. Muitas pessoas relutam falando a respeito, eu faço obras para eu ter a salvação. Nós temos que deixar bem claro isso precisa ficar muito bem claro, que a salvação em Cristo Jesus, ela é algo que foi conquistado na cruz do Calvário. Não há possibilidade alguma de nós, por algum merecimento, nós conquistarmos a salvação. Lamentações, capítulo 3, versículo 39, é muito claro e diz o seguinte, que a nossa justiça para Deus é como trapo de imundície. Então você pega a melhor obra que você tem, a melhor obra que você considera como ouro, e você coloca perto de Deus, e Ele vai colocar os seus pecados e vai pesar na balança. E aí você vê o peso. Só que é um peso glorioso, eu vou te falar por quê. Porque quando você chega nesse nível, que você acha que você faz obras e você deve ser aceito por Deus, e Deus mostra os seus pecados, você cai por terra. Aí você fala assim, perdido estou, não tem salvação para mim. É aí que Cristo entra. Quanto maior for a frustração, o desespero seu perante Deus por causa dos seus pecados, maior vai ser o seu louvor para Jesus Cristo. Você pode ter certeza disso. Quanto mais a pessoa, porque o que é o quebrantamento? O coração quebrantado é quando a pessoa ela sabe, ela entende que ela é uma pecadora, que ela digna do inferno. E quando aparece alguém que morreu na cruz pelos seus pecados e lhe dá salvação, a pessoa, sinceramente, ela fica... E toda aquela frustração que ela tinha, reverte em quê? Em glórias. Porque ela sabe o tanto que ela é pecadora, mas ela sabe que teve um Redentor. Tamanho foi o amor para pegar um pecador tão desprezível como eu, um pecador tão desprezível, mas teve um grande Salvador. Então, nós percebemos isso, é muito claro, a gente tem que deixar isso claro. Salvação é apenas
pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Qualquer um que falar qualquer coisa diferente disso que é bíblico, anátema seja chamado essa pessoa. Agora, a questão é a seguinte, o que Tiago fala muito bem na sua carta é que a fé sem obras, ela em si, ela é morta. Ou seja, nós não fazemos boas obras para sermos salvos, mas depois que nós somos salvos, nós fazemos boas obras. É isso que a gente precisa deixar bem claro. Porque nós fomos, aí eu vou apresentar para você a dialética entre a fé e a obras. O que é dialética? Dialética é um argumento muito bem trabalhado que visa explicar os pontos e os assuntos das coisas do assunto que está sendo discutido. Então, dialética nada mais nada menos é uma discussão com argumentos válidos e inteligentes que levam a uma determinada conclusão. A dialética entre fé e obras, por exemplo, nós temos a fé em Cristo Jesus, mas depois que nós temos a nossa fé em Deus Todo-Poderoso, nós entendemos que Deus é amor. E o caráter dele precisa ser imitado. Porque uma vez que uma pessoa aceita Cristo Jesus como único Senhor e Salvador, sabe o que acontece? Acontece o seguinte, que ela vem para o reino de Deus e ela ganha o caráter de Cristo. Se ela se permitir o Espírito trabalhar no seu coração, ela vai ficando cada vez mais parecido com Deus. Agora me diga uma coisa, uma pergunta que eu faço para você. Quem é mais dadivoso, amoroso que Deus na face da terra? A ponto de dar o seu único filho para morrer por mim e por ti. Existe amor maior do que esse? A palavra é clara, porque em Cristo Jesus, Gálatas 5:6, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão vale coisa alguma, mas a fé que atua pelo amor. Então aqui, olha só, o próprio autor de Gálatas, ele está concordando com Tiago. Olha só a intertextualidade aí, entre o livro de Tiago e o livro de Gálatas. Eles estão falando do mesmo assunto e eles estão interligados nos seus argumentos, argumentos também diferentes, mas provando a mesma coisa. Ou seja, uma vez que você está em Deus, você pode ter o caráter dele para reproduzir as obras que ele faz. O próprio Jesus falou assim, aquele que está em mim fará obras maiores das que eu faço, porque eu vou para o Pai. Perceberam? Então Jesus foi para o Pai. E nós vamos fazer a obra no lugar dele. Atua pelo amor, as obras. Ele preparou para que andássemos nela. Efésios 2:10, porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus já antes ordenou para que andássemos nela. Olha só, perceberam bem? Então essas obras Deus, antes de nos ganhar, Ele já preparou para cada um de nós, essas obras. Entenderam? Ou seja, Deus espera que nós façamos boas obras, para que não para sermos salvos em hipótese alguma, mas para parecermos cada vez mais em Cristo Jesus, e as pessoas olharem para a gente e falarem, nossa, essa pessoa é diferente, essa pessoa tem o caráter de Cristo. E é engraçado, uma coisa que nós aprendemos aqui, quando Deus, Ele nos galardoa pelas boas obras que nós fazemos. Ele nos galardoa pelas boas obras que nós fazemos. Aí sabe o que acontece? Acontece o seguinte, esse galardão aí, na realidade, é um prêmio que Deus dá a si mesmo por estar contente com a boa obra que nós fazemos. Porque quando Ele nos galardoa, nos presenteia, o que acontece? Ele presenteia a si mesmo, Ele está valorizando a obra, o dom dEle de fazer o bem, o dom da misericórdia. Nós temos aqui também invocação para a salvação. Romanos 10:13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Fé, está falando de fé, a mesma coisa. A mesma fé que Tiago sempre pregou, nós temos aqui.
que aquele que invocar o nome do Senhor Jesus, esse vai ser salvo. Invoca o nome do Senhor para que você seja salvo. Obras imperfeitas. Nós estamos em Cristo, nós fazemos obras imperfeitas realmente. Porque a carne, Gálatas 5,17, porque a carne luta contra o Espírito contra a carne. E estes opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Então nós temos dificuldade em fazer também boas obras. Aqui o texto ele diz a respeito da luta entre a carne e o Espírito, de que nós temos que fazer para agradar a Deus, para buscar o melhor, não agradar a Deus, mas para buscar o caráter de Cristo. Então, essa obra nós precisamos fazer para conquistar o caráter de Cristo nas nossas vidas. E Tiago, ele fala isso, falando propriamente de Tiago, ele fala justamente isso para o povo, para encorajar o povo. O propósito da carta dele é encorajar, gerando o ciclo de quê? De aprovação que eles estavam passando, porque voltando aqui, que nós estávamos dizendo, a perseguição que eles estavam passando, isso geraria fé. Quanto mais eles colocavam a fé, buscavam a fé, gerava perseverança. E quanto mais perseverança eles tinham atitudes quanto mais perseverança, a perseverança deles resultava em quê? Resultava em atitudes e ações completas. Então, olha só, o propósito da carta de Tiago era principalmente falar para os irmãos, segurem firme, fiquem firme que Deus está com vocês. A fé, executem a fé com obras, porque em tempos de luta, um dos primeiros sentidos que nós perdemos, sabe qual que é? É o sentido da misericórdia, é o sentido da empatia. Se a perseguição está acontecendo, nós temos a tendência de quê? De auto nos proteger. E Tiago fala justamente o contrário para as pessoas. Fala para as pessoas, para os cristãos que eles estavam sofrendo essa perseguição, que eles não largassem do arado, da empatia, da misericórdia. Por isso, o propósito da carta, quando ele fala a fé com obras, era justamente disso. Não percam, não deixem que as lutas façam com que vocês percam essa empatia, essa misericórdia. Propósito da carta de Tiago, ele exorta. Pode perceber, quando você lê, aqui é, digamos assim, uma curiosidade, que tem muito imperativo presente. Um em cada 2 versos você tem um imperativo presente na carta de Tiago. Ele falando, vigiai, fazei. Olha só, imperativo presente. O que é imperativo presente? Imperativo presente é um tempo verbal que eu uso para eu dar uma ordem ou falar de uma situação, fazendo um pedido, mas um pedido como se fosse uma ordem. Então, você ao ler a carta de Tiago, você percebe muito isso. Você percebe nos verbos ali, no uso dos verbos, você percebe ele usando muito isso, o imperativo presente, porque exortando o povo a estar com Cristo. Ensinar assuntos que não eram bem entendidos, como a origem do bem e do pecado, etc., na perspectiva de Cristo e sempre se referindo a Cristo Jesus. Perceberam? Então aqui nós temos o servo Tiago, como ele mesmo se intitula no começo da carta, ele se intitula isso. Ele se intitula quem? Ele se intitula aquele que é o servo de Deus e que vem destrinchar, falar um pouco mais da origem do bem e do pecado e sempre trazendo Cristo. Então nós percebemos muito isso, o propósito do ensino no livro de Tiago. Então, por fim, a carta de Tiago, ela é levada muito para quê? Num tempo de luta, num tempo de perseguição, ela foi escrita com o intuito de quê? De salvar
os cristãos em toda parte, sendo judeus ou não, judeus ou gentios, e exortar a eles para que eles voltassem. Eles não deixassem com que a perseguição tirassem dele. A perseguição poderia tirar alguns pertences pessoais. A perseguição poderia tirar qualquer coisa concreta, mas não abstrata. Por isso que Tiago ele escreve a carta dele. Ele escreve a carta dele falando, por favor, não deixem isso se perder. Não deixem empatia. Não deixem de fazer a fé, fazer as obras. Vocês já têm a fé, então façam as obras. Não percam a empatia, não percam a misericórdia. Busquem a Deus firme, que Ele está com vocês. É justamente esses 3 propósitos. E concluindo a nossa mensagem, o que nós podemos aprender dessa carta? A fé em Cristo e a prática da vida cristã nos leva a perceber quem somos em Cristo e como podemos refletir a sua imagem nas pessoas. O insistente agir do interior para o exterior e cumprir a nossa missão aqui até que Ele venha. Então, em suma, resumindo tudo o que foi falado, é justamente isso. Nós necessitamos justamente de ter essa visão que o servo Tiago, ele nos fala. Ele nos leva a entender a vida cristã de uma forma totalmente diferente, através do ponto de vista da misericórdia, da mesma misericórdia que Cristo teve enquanto Ele andou nesse mundo. Que Deus abençoe cada um de nós, que Deus abençoe você, que essa palavra possa ter tocado o teu coração. E vamos orar agora para que Deus realmente coloque isso no seu coração. Que essa verdade abençoe e cure a sua vida de todo mal. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por mais um dia de vida. Obrigado por essa palavra. E eu oro para que fique no coração de cada irmão essa palavra que foi dita. Que nós possamos, em nome de Jesus, ser transformados pelo Evangelho, pela Tua palavra e pelo Teu Santo Espírito. Muito obrigado. Fica conosco e nos ajude a entender que, mesmo com perseguição, nós precisamos estar contigo, buscando a empatia, buscando o Teu Santo Espírito. Muito obrigado. Nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.